Você tem medo dos julgamentos? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância de você saber como lidar com o julgamento das outras pessoas. Veja, o julgamento é uma coisa que é inata ao ser humano. Nós somos seres racionais, nós racionalizamos, nós temos uma capacidade crítica que é inata. Então, portanto, tudo que nós observamos, nós julgamos. Nesse exato momento, você que está assistindo esse vídeo está fazendo isso. Você está julgando o que eu estou dizendo, você está julgando a minha camisa, você está julgando a minha letra, você está julgando o meu quadro, você está julgando o jeito que eu falo, você está julgando até o que eu estou falando sobre o meu julgamento. Então, o julgamento é uma coisa que é automática. Quando nós temos contato com as coisas através dos nossos sentidos, seja visão, audição, tato, paladar ou olfato, quando nós temos contato empírico com as coisas, imediatamente o nosso racionalizador, a nossa mente, julga o que está acontecendo. Isso é uma capacidade cognitiva que nós humanos temos, assim como outros animais mais compreensivos também têm, outros animais mais inteligentes também têm. No entanto, a gente tem que aprender a lidar com o julgamento das outras pessoas. E esse é o grande detalhe. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o julgamento dos outros. Por quê? Nós, primeiramente, não compreendemos que o julgamento é normal. As pessoas nos julgam sempre. Se a pessoa falar que ela está te julgando, você fica sabendo. Se ela não falar, ela também está te julgando. Existem pessoas que nos julgam e acusam os julgamentos que têm sobre nós. Existem pessoas que nos julgam e não falam, mas isso não impede o julgamento dela também. Todas as pessoas nos julgam, algumas mais, algumas menos, algumas positivamente, algumas negativamente, e é aqui que está a grande questão. Quando nós somos julgados, e quando algumas pessoas têm medo de julgamento, a primeira coisa que é importante fazer aqui é nós mudarmos esse conceito. Você tem que substituir o medo dos julgamentos pela compreensão da razão dos julgamentos, do motivo dos julgamentos. Por que isso? Porque quando as pessoas nos julgam, elas têm um motivo para esse julgamento. Todos são movidos por valores. Portanto, se uma pessoa gosta de pimenta, se ela ver você comendo pimenta, ela vai dizer, olha, o que ele está fazendo é legal. Se uma pessoa não gosta de pimenta e ela ver você comendo pimenta, ela vai dizer, olha, o que esse cara está fazendo é uma loucura. O julgamento é embasado nos valores que pertencem às pessoas. Portanto, quando nós nos fechamos ao medo dos julgamentos e, portanto, eu não vou fazer alguma coisa porque eu tenho medo do que vão dizer, você imediatamente congela, você estagna, você fica imóvel nas suas ações, porque você está consignado a eu não posso agir porque vão me julgar. Primeiro erro, você sempre será julgado. Inclusive, se você não fizer nada, você será julgado por isso. Então, portanto, não fazer não te livra de julgamentos. Se você sair de casa e ir para uma festa, você vai ser julgado. Se você se trancar no quarto e ficar uma semana lá, você será julgado por ter ficado no quarto. Então, primeiro de tudo, ser julgado é normal. Não há como você não receber um julgamento. Então, portanto, o medo do julgamento é medo da vida. Porque se você viver, você será julgado. E também não adianta você acabar com a sua vida, porque se você acabar com a sua vida, você vai ser julgado por ter acabado com a sua vida. Então não há como fugir. O fato é que, se não há como fugir dos julgamentos, o que nos compete? Compreender a motivação dos julgamentos das outras pessoas. Compreender a razão do julgamento das outras pessoas, porque essa é a grande questão. Quando você compreende a razão do julgamento, você passa a saber o que fazer com o julgamento das outras pessoas. Quando é hora de ignorar, quando é hora de acatar, quando aquilo é importante para mim e quando aquilo não deve ser levado em consideração. Porque existem sim julgamentos que são importantes. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa que é muito experiente em uma determinada área. Por exemplo, eu conheço um grande professor de filosofia, ele tem know-how nessa área e ele julga alguma coisa que eu disse.
Eu posso levar em consideração o julgamento dele e posso entender realmente ele está me julgando nesse sentido por tais motivos. E como os meus objetivos vão de encontro com esses motivos, eu posso levar em consideração o julgamento dele. E nesse caso, o julgamento dele é uma coisa positiva para mim, porque o julgamento dele me permite ir além. Em outras circunstâncias, eu posso ser julgado por uma pessoa que, por exemplo, abriu 5 empresas e faliu as 5 empresas. E eu chego para ele e digo, eu vou abrir uma empresa, e ele julga a minha atitude como precipitada. Aí eu vou ficar com medo do julgamento dele? Não. Eu vou entender a razão, o motivo desse julgamento. Ora, se essa pessoa faliu em 5 empresas, é muito justo que ele entenda que o que eu estou fazendo é inadequado. E nesse caso, o que eu devo fazer? Eu devo sim abrir uma empresa, tentar. E o julgamento dele só deve servir para mim ter mais motivação ainda, porque eu estou sendo julgado por uma pessoa que foi fracassada, uma pessoa que foi incompetente. E eu devo ter como parâmetros o julgamento de pessoas que me engrandecem, não como parâmetro o julgamento de pessoas que me rebaixam. Isso é o mais importante, você deve sempre se elevar. O seu parâmetro do julgamento tem que ser alto. Eu sou injulgável? Não. É óbvio que as pessoas podem me julgar, mas eu tenho que entender a razão dos julgamentos, eu tenho que entender o motivo dos julgamentos, eu tenho que entender por que uma pessoa pequena se incomoda quando eu cresço, eu tenho que entender por que uma pessoa grande aponta questões quando eu quero crescer. E isso, entendendo esses níveis, entendendo as motivações dos julgamentos das pessoas, eu posso começar a me estabelecer melhor. E isso é muito mais profundo do que a gente pensa, porque um pai pode julgar um filho quando ele quer sair de casa, uma mãe pode julgar um filho quando ele quer ir a uma festa, e aí nós temos que começar a compreender qual é o motivo desse julgamento, por que ele está julgando que isso é inadequado, quais são as motivações, quais são os interesses, não é mesmo? O banco sempre vai julgar a taxa de juro baixa, não é mesmo? E o cliente sempre vai julgar a taxa de juro alta. Afinal de contas, o juro é alto ou é baixo? Nós não temos que ter medo desses julgamentos, nós temos que entender a razão, o motivo, é aqui que está a questão. Compreender a razão dos julgamentos, compreender o motivo, quais são as motivações, quais são os seus interesses, quais são os interesses de quem está lhe julgando. Quando nós passamos a raciocinar as motivações, as razões, nós começamos a ser pessoas inteligentes, destemidas e que andam sempre num curso contínuo de prosperidade, porque nós estamos firmados num propósito que tem um começo, um meio e um fim, e que independente de qualquer julgamento, nós vamos fazer as escolhas certas do que deve ser levado em consideração e o que não deve, para que eu chegue ao meu objetivo. Portanto, leve sempre em consideração a razão das pessoas lhe julgarem, os motivos que levam essa pessoa a julgar aquilo que você faz.